Programa 30 Minutos, mais uma vez aqui na nossa PNTV, acompanhado nesse dia de hoje pelo nosso amigo Ricardo Freire. Inclusive não está aparecendo aqui não, viu, Tapuã? Está aparecendo ali uma imagem fixa. É isso mesmo ou nós estamos ao vivo? Está ao vivo. Está ao vivo? Tá, tu continua, Ricardo, porque travou ali a isso aí, mais uma vez. O programa ao vivo é assim, né, Ricardo? É. Tem jeito, né? Vai lá. 8 de maio de 2019, mais um programa 30 Minutos, trazendo para você a informação e deixando vocês todos aí esclarecidos aí com informações da nossa cidade, do estado e do Brasil. Mas é bom começar com o Ricardo. Ricardo, que tem novidade aí? Tem alguns aí, não? Temos Parece novidade. que tem um monte aí, né? Manda tem aí. sim. O MPF Federal em Brasília pede novamente aí a prisão de Michel Temer, desta vez pelo aquele processo dos portos. Parece que a coisa está se afunilando para Michel Temer. Ele vai acabar indo para a cadeia também. Mais um presidente preso. Já pensou, Burto? Mas é assim mesmo. Ó, é para estar todo mundo preso. Ó, quem mexer no dinheiro público, Ricardo, e falcatruar, tem que ir para a cadeia. Além de ir para a cadeia, tem que devolver. Se fosse só para a cadeia, estava bom. Tem que devolver, verdade, cara. Tem que devolver o recurso, tem que ser punido. Não tenha dúvida. Se participou como ativo lá, ou, né, fez tudo que se envolve nessa tramóia que enrolou o Brasil até hoje, tem que pagar, cara. Foi muito dinheiro desviado, né, Burton? Mexer com o erário do povo, erário público, é inaceitável. A gente sabe aí que quando você desvia recursos da administração pública, você está aí mexendo com a saúde, com a educação, com a segurança, mexe com tudo, com a economia do país. É por isso que a gente está vivendo esse caos aí que a gente está vivendo no Brasil devido a isso aí. Ricardo, é uma questão assim, Ricardo, ó. O cara assaltou um banco. Assaltou um banco. O cara tirou a vida de um cidadão. Quando o cara faz a corrupção, ele não tira a vida de um cidadão, não. Tira a vida de milhares de cidadãos que não são atendidos lá no posto de saúde, que não conseguem receber a aposentadoria porque não tem dinheiro para pagar, entendeu? Aí aquele cidadão, no final da vida ali, ou na fase melhor da vida, digamos assim, que ele está aposentado, não vai poder aproveitar a aposentadoria dele, não vai ter dinheiro para comprar o remédio dele. Por quê? Porque a corrupção comeu o dinheiro dele. Aí a gente vai ficar só passivo olhando? Não. Eu agradeço muito surgir o personagem Sérgio Moro e a Lava Jato para botar esse povo na cadeia. Onde é que antigamente você ouviu falar que um ex-presidente era preso? É verdade. Onde é que você ouviu falar que um senador perdia mandato? A corrupção é um câncer, né? É um câncer maligno, enraizado no Brasil, tem em vários todos tipos os de corrupção. Estados. É verdade, em todos os tem estados. vários níveis de corrupção, mas municípios. essa que acontece com o serviço público, meu Deus do céu, não é. Inclusive, se você pegar o Código Penal, o legislador lá atrás, ele diz assim: se eu cometer um crime de furto, roubo, eu pago um certo tipo de pena, está tipificado lá. Se eu for funcionário público, essa pena é agravada. É agravada, tem uma agravante. Por quê? Porque eu vou tratar com o dinheiro do povo. É verdade. E o pessoal não tá entendendo isso, não está, digamos assim, visualizando que o dinheiro do povo é o dinheiro que atinge todo mundo. Quem paga imposto, aquela criança que nasceu, aquele senhor mais idoso. Então, não pode brincar com o dinheiro do povo. É verdade. Boto, pegando o gancho, né, falando sobre corrupção, vale lembrar que ano que vem já estamos aí nos aproximando das eleições novamente, e eu não consigo entender como é que as pessoas continuam votando nas mesmas pessoas, elegendo essas pessoas que aí estão envolvidas em atos criminosos, de corrupção. Aí, para você ter ideia, Burton, saiu nessa semana, de ontem para hoje, uma nota no Rio Grande do Norte. PF apura compra de decisão judicial e cumpre mandados no RN, no Distrito Federal. Advogados e juízes do TRE são investigados. Isso foi a operação batizada de Operação Balcão, que apura o esquema ocorrido a partir da eleição suplementar, uma eleição suplementar, inclusive, para prefeito de Francisco Dantas, em 2014. São juízes que venderam sentença. Houve uma eleição suplementar, a oposição recorreu daquela eleição,
E para que o prefeito eleito naquela eleição suplementar não perdesse, ele recorreu da sentença. O que foi que ele fez? O seu advogado procurou o juiz, tudo indica que procurou o juiz, e houve uma negociata da sentença desse recurso. Certo. Aí está sendo investigada aí prefeito, tá investigação, então. advogado, juiz, envolvidos em atos todos de são corrupção. Todos são preparados para não cometerem crimes. Quem cometer crime sabe do crime, Ricardo. Tem que ser agravado. Cara. É por isso que tem que agravar. Tem que agravar. Aquelas medidas de justiça e segurança do Sérgio Moro tem que passar no Congresso Nacional. O povo não aguenta mais, cara. A gente não está mais aguentando. É essencial, né? Porque não aguenta mais. O cara roubar e ficar rindo na cara do povo não dá. As pessoas já não aguentam mais, não né? Dá, quando já tratam como se fosse corriqueiro para eles, para a sociedade. Isso não é normal. Não é normal. Não adianta o cara dizer, é normal. Não é normal. Não é. Não é normal. A gente não pode tratar isso como normalidade. Conduta, não é normal. E o desvio de conduta que dá tipificado no Código Penal tem que ser punido com prisão. Com rigor da lei. Rigor da lei, prisão, detenção, reclusão, multa. E daí segue, porque bens, senão bicho, o povo não vai aguentar. É verdade. Você prende o cara que roubou uma galinha e libera o cara que roubou milhões. Não tem cabimento isso aí. Não tem. Tem cabimento. E quem comete a corrupção é pior ainda, né? Não, é o cara esse que está matando. Quando o cara chega no hospital, Ricardo, que não tem uma injeção, não tem uma agulha, não tem um soro para aquele pobre que está precisando tomar, o paciente lá, o carente e tal, é porque a corrupção começa esse dia dessa agulha, desse soro, desse atendimento, dessa máquina de tirar tomografia. Então, esse é que o povo tem que pensar. O engraçado é que a gente, quando busca aqui as notícias que estão sendo vinculadas hoje no Brasil, sempre tem um viés partindo para a corrupção. Sim. Um ganchozinho. Sim. Por exemplo, mais uma notícia aqui que está aí causando alvoroço no Brasil inteiro. Com corte no orçamento, o FRN deve suspender atividades em setembro, diz a reitoria lá do FRN. O corte, na verdade, não foi cortado a verba na educação. Ela foi remanejada. Ela foi tirada das universidades para ser investida na educação de base. Aí eles estão dizendo que foi retirada da educação. Não foi retirado. Por que, Burton, isso foi... Mas isso aconteceu em 2013... Aconteceu 2014, no governo de Lula, aconteceu no governo de Dilma Rousseff. Ninguém disse nada, bilhões foram cortados. Ali foi realmente cortado. Houve o contingenciamento, não a reposição, o descontingenciamento. Isso. A questão aí, Ricardo, que eu vi que foi 13 bilhões na época de Dilma, 10 bilhões na época de Lula e agora o Bolsonaro agora 5 bilhões. Chega a 5 todo mundo bilhões. Gritando, tá uma confusão danada. Pessoal, vamos atentar para... Mas aí eu fui procurar saber o porquê desse contingenciamento dessa verba. Simplesmente as universidades não conseguiram justificar 30% dessa verba que são enviadas para as universidades. Eles não conseguiam justificar o gasto de 30% das verbas. Se eles não conseguiam justificar os gastos dessas verbas, o governo foi lá e fez um contingenciou. E aí foi aí que aconteceu esse alvoroço todo. Estão dizendo aí que cortou a verba da educação, não cortou a verba da educação, remanejou. Agora, se o administrador público, que a universidade, como disse lá o ministro, a universidade tem autonomia, ela não tem soberania. Isso. A soberania pertence ao Estado brasileiro. Se o administrador da época, que estava com o poder na mão da caneta de fazer esses gastos, se ele não justificar os gastos, ele vai ter que devolver o dinheiro, vai ter que pagar. Pois é. Isso é serviço público. O que é que nos deixa pensando, Burton, numa situação dessa? Não sei dessa má gestão. Dinheiro. Não sei da má gestão. Eu sei que ele tem que comprovar. Tem que comprovar os gastos que ele fez. Claro, e não foi comprovado. 30% das verbas destinadas às universidades do Brasil, os reitores das universidades não conseguiram comprovar os gastos desse dinheiro. E o dinheiro evaporou. Não evapora. Não tem como evaporar, né? O dinheiro não evapora. Se não consegue comprovar gasto, o gasto não acontece. E se houve o gasto indevido, o agente público tem que devolver esse dinheiro. Aí, mais uma vez, a gente parte para aquele viés, lembrando, infelizmente, daquela palavrinha que todo mundo odeia, corrupção. Corrupção. Né? Corrupção. Se houver corrupção, Ricardo, é a mesma linha. Então, gasto público, toda licitação tem que ter um prazo mínimo para fazer a licitação. Então, não tem como gastar se
se não for devidamente comprovado. Não adianta. Não é só comprovar o gasto não, Ricardo, viu? Atenção aí. O gasto tem que ser um gasto necessário e tem que ser um gasto suficiente. Sim, tem que ter probidade administrativa. Eu comprei 500 quilos de fazão, comprovei o gasto aqui não. Né? Para que eu quero fazão, se eu posso comprar frango, né? Então, a administração pública... Tem que ter probidade. Tem que ter probidade, tem que ter transparência. E, infelizmente, o nosso STF, que me perdoe, está dando um péssimo exemplo. Para mim, a improbidade administrativa ali, fazer mau uso do dinheiro público, gastar mais de 1 milhão e 100 mil reais com lagosta e vinho para uma solenidade no STF. Isso aí é um abuso com dinheiro público. Aí tem os órgãos de controle que podem bater em cima, né? Mas bateram, né? Um juiz entrou com a ação, barrando esse gasto, e eles recorreram e comemoraram que ganharam Mas aí tem mais recurso. Tem mais recurso, sim. Então vamos ver o que a galera no final aí. Pra gente ver, né? As notícias quando aparecem, sempre tem uma influência, né? É complicado, vai para um lado. Mas aí, o que tem mais aí, Ricardo? Tem mais aqui... Burton, a gente está quanto do mês hoje? 8, né? Dia 8, é. Dia 8, olha só que coincidência. Daqui a pouco sai o pagamento de Itapuã. 8,51% de aumento acumulado nos combustíveis. Preço da gasolina tem aumento de 8,51% em Natal, no mês de maio. Diz Procon. Caramba, só no mês de maio, Burton. A gente está no dia 8. Esse aumento de gasolina é interessante, Ricardo. Os custos da gasolina, grande parte pertence ao Estado, viu? Através dos impostos. Entendeu? Quando o imposto lá aumenta... Olha, Burton, eu estive lendo a respeito do aumento. Você me falou uma vez que a gasolina nossa sai a 1 e pouco, né? Não é isso? Lá na distribuidora, na fonte, mas aí quando sai da fonte lá... 1,58 a Colômbia compra do Brasil. E vende lá 2,58. É que eu te expliquei naquele dia. O problema é que a Colômbia compra 1,50 e pouco, né? Ela não paga ICMS. Minto, eles vendem lá 1,58, se não me engano. Ela não paga ICMS. Ao consumidor 1,58. Aí então a gasolina ela é vendida e está entrando lucro para o país com essa venda. Quando ela é reintroduzida no país... ela passa a pagar ICMS. Então, quando ela vende lá dentro do país vizinho nosso lá, que vende a 2 e pouquinho, não é isso? Isso. Porque lá, os tributos de lá são pequenos. Quando você vende dentro do país, para começar, é 25% ICMS. É vendido lá a 1,58 um litro. Não, mas o que eu estou te falando, independente do valor especificamente aí, eu mostro para você o seguinte, quando o país compra a gasolina brasileira, que a Petrobras distribui e entrega lá fora, ou eles vêm buscar dos caminhões dele, essa venda não tem ICMS, né? Ou se tem uma taxa menor, em torno de 12%, 10%. Quando essa gasolina é vendida no mercado interno, aí vem o estado do Rio Grande do Norte, eu acho que é 25%. O estado de São Paulo, acho que é 12%, né? Ou é 7%. Quer dizer, cada estado tem a famosa briga tributária, né? Então, com isso, a gasolina torna-se mais cara, Ricardo. Fora quem transporta gasolina, né? Que é aquela taxa... Sim, aí tem o frete, tem outros insumos gastantes aí. Tem outros também, eu estava lendo uma matéria a respeito, e um economista falando que o grande vilão hoje do aumento dos combustíveis no Brasil é a nossa moeda que está muito fraca. Cada vez que ela enfraquece na frente do dólar, como o aumento da gasolina se dá na variação do dólar, quanto mais a nossa moeda for fraca em frente ao dólar, sim, mas mais caro será a gasolina. Mas é normal. E para que isso resolva, para que isso reverta, ele fala tem várias soluções. Tem a confiança. Mas são soluções assim de curto prazo, que não tem um prolongamento efetivo. E que essa reforma, voltando até para a reforma, puxando um gancho para a reforma, diz que se nós fizermos essa reforma, nós estaremos aí alimentando a economia, fortalecendo a moeda, e com certeza os combustíveis serão mais baixos. Então, essa reforma, na verdade, Burton, ela vem para melhorar em todos os setores. É a melhor reforma que existe para o pobre, viu? O pessoal está pregando aí que o pobre... Estão pregando errado.
Estão pregando que o pobre vai se quebrar com a reforma, é uma covardia. Não é isso. Não Na verdade, o pobre vai estar pagando menos. Vai estar pagando menos. E o rico vai estar pagando vai ter um benefício mais. melhor. Quem for das classes mais privilegiadas vão ter que se contentar com um pagamento maior de previdência e o pessoal não quer. Olha como as coisas são interessantes, Burto. Tem um dispositivo na quantidade de anos para você se aposentar, né? Sim. Que falam, não, mas vai chegar um período que quando o povo for se aposentar, vai se aposentar com R$450, R$500. Opa, pera lá. O limite para se aposentar, salvo engano, 60 anos, um exemplo, 60 anos, o governo está querendo antecipar a metade desse salário com 55. Um exemplo. Na realidade é de 65 para 60. Para 60. 65 é a aposentadoria completa e 60 ele estaria adiantando uma parte dessa aposentadoria. Então, no meu entender, ele está se beneficiando novamente do pobre. Porque a média de aposentadoria estava na faixa de 62,9 ou 0,3. O que é que o governo fez? Eu vou adiantar R$400 hoje para quem completar 60 anos, e quando completar 65 sai integral. Aí o que é que o pessoal pregou? Disse, vai ser só R$400. Não, vai ser só R$400, mas não é isso, não. É que a gente tem que sempre desconfiar quando tem muita gente que é uma oposição de esquerda batendo firme ali. Até mesmo uma emissora de TV aí. Não, mas não se comprova, né? Vai batendo demais, a gente sabe que é algo que é benéfico à sociedade e eles estão querendo deturpar isso aí, essa mensagem. O detalhe é o seguinte, cara, que não se sustenta, entendeu? Hoje a maioria da população, já está começando a perceber que os discursos dizer que vai prejudicar o pobre, vai prejudicar o aposentado lá que está hoje aposentado, está tudo indo por água abaixo. Por quê? Porque não se sustenta, não são verdades, né? E a verdade, essa sustenta. Muita gente está ficando louca com essa situação da Previdência pelo seguinte fato, Burto. A política, eu não digo que a política seja suja. As pessoas é que se deixam aporcalhar. A política é bonita, a politicagem que não presta. A politicagem que não presta. Eles não querem que essa reforma passe, porque se nós economizarmos 1 trilhão em 10 anos, o Brasil vai estar muito, muito bem, obrigado. E Bolsonaro o presidente corre para uma reeleição. Fato, isso é fato. E eles estão pensando, você acredita que eles estão pensando nisso? É um pensamento muito pequeno, mesquinho. Esses dias, Ricardo, um colega nosso, ele até comentou assim, o presidente era para intervir no aumento da gasolina aí você começa a analisar a parte econômica das instituições. Se o Brasil não tiver instituições fortes, como é o caso desse controle econômico da Petrobras, ou seja, se ele entrar em controlar a Petrobras, quem é que vai querer investir aqui no Brasil? Ninguém. É verdade. Houve aquela questão lá ali da Colômbia, né? Da Bolívia, aquela questão da refinaria da Petrobras. Até hoje eles sofrem, porque quando o cara vê, como é que eu vou investir num país que me toma uma refinaria? Não dá. Aí não dá. Então é essa preocupação. Estão devendo aí muito aí, né? Que o Paulo Guedes passou para Bolsonaro naquela crise lá do diesel, para não deixar o diesel subir, e falou: se mexer assim, os investidores não vêm. Por que não vêm? Porque não vai confiar de botar a empresa dele aqui dentro para que ela gere riquezas, né? Sabendo que o governo pode tomar, como foi o caso da Bolívia lá, né? E olha que tem nota aqui, tem notícia aqui, né? Eu gosto da humildade de Bolsonaro. É um cara humilde, é um cara inteligente também. Muita gente fica criticando, fazendo chacota, fazendo piada. É normal. Infelizmente. Aí é normal. Infelizmente. Falar mal dos outros é normal. Nós temos uma mídia aí corrompida de muitos anos, né? Falar mal dos outros é normal. Com viés ideológico. Essa é a verdade. Mas quando o Bolsonaro abre a boca para dizer, com toda a humildade do mundo, o cara é presidente e fala que hoje a situação que o Brasil está não é viável os investidores virem para o Brasil. Ele falou isso. Mas ele falou por quê? Porque as condições de instituições nossas, principalmente as financeiras, elas cometem esse agafe aí. Aí na hora que o primeiro ponto, Ricardo, o investidor está lá fora e vai assim, olha, passou a Previdência Social, o país tem dinheiro para mexer a máquina do país, 1 bilhão e alguma coisa, para mexer a máquina estatal do país, para desenvolver o país. Opa, então eu vou para lá. É tanta mesquinhez. Se não passar, meu amigo, não vem ninguém. É tanta mesquinhez que eles... se a Previdência fosse aprovada
na íntegra, nós teríamos um grande avanço. Sim. Tá certo que tem alguns remédios ali que são amargos, mas, cara, é pequeno. Assim, é pequeno. O resultado é muito importante. É muito mais importante. É muito mais importante. Eles querendo mexer na reforma para não ter uma economia tão expressiva, para eles pensarem numa possível campanha em 2022. Eles estão querendo aí economizar cerca de 600 bilhões, 700 bilhões, para que ele não tenha chance a uma reeleição. Pensando em reeleição. A eleição, o cara tem que ganhar com as ideias de prática, reais, com a coisa palpável. Não adianta você ficar tentando criar o terror, né? A prática do terror, esse terror que não existe, para a população, a gente chama de fobia social, né? Para que a população tenha medo e seja contra, e o país não cresce. E não aí o ministro Paulo Guedes vai alfinetar, eu vi aqui numa das postagens aqui, das notícias, ele vai e fala para o Legislativo, olha só, é de extrema necessidade a aprovação da reforma do jeito que ela está. Aí alguns parlamentares ficam fazendo oposição. Aí ele abre a boca, Paulo Guedes, e fala, rapaz, vocês fazem oposição porque vocês ganham 20 vezes acima da aposentadoria. Verdade. 20 vezes acima das aposentadorias. Porque são os grupos beneficiados, né, Ricardo? Não adianta. Tem os funcionários públicos também. Tem vários grupos que se beneficiam e não querem perder esse status. Então, na hora que tocou, enquanto estava na população mais carente ali, que ganha o salário mínimo, 2, sei lá, que é muita gente, é um percentual muito alto, se não me engano, chega a 80%, esse pessoal não foi atingido em nada, ao contrário, vai pagar menos e vai receber a mesma coisa, né? Porque é uma mudança muito grande, assim, em termos de previdência. Aqui no estado, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Tem aposentado que não está recebendo. Nós temos mas por que não está recebendo? Porque esse modal de previdência não dá certo. Não deu certo, está falido. Tá falido. É bom que a gente sai pegando um gancho de uma coisa para outra. Mas está falido. A gente cai na Previdência do Estado. Aí a Previdência do Estado está falido, não é só aqui não, Ricardo. Minas Gerais, São Paulo, mas só que você comparar o Estado do Rio Grande do Norte, que tem uma capacidade financeira muito pequena em relação a São Paulo, muito pequena, ele sofre mais. Mas aí a gente tem que observar também os nossos gestores, né, Burton? Sempre. Porque, não, mas em todo lugar, olha só que aqui, exemplo. São Paulo, Brasília, em todo lugar. Olha só que exemplo. Início dessa semana, notícia fresquinha ainda. Os gestores ali do Sul e Sudeste fazem uma conferência. Eles fazem uma grande conferência entre eles para discutir economia, segurança, saúde, educação, entre eles para melhorar esse sistema entre o Sul e o Sudeste. Enquanto isso, os nossos gestores do Nordeste se reúnem para ir a Curitiba visitar o presidiário. Mas olha, isso aí é o seguinte, cara, eu não sei se momentos foram iguais, mas não sei se houve o convite, a participação, uma coisa assim. Esses aí que estão reunidos lá, eles têm 70% do PIB, que é justamente o Sul e o Sudeste. Então, se eu sou do Nordeste, eu tenho que também estar lá presente. Eu tinha que estar lá presente, independente se eu fosse de qualquer partido, seja qual for o partido, eu sou governador, eu vou também participar aí. Hoje nós tivemos notícias aí que a governadora está indo a Brasília se encontrar com o Bolsonaro. Muito bom. Eu achei excelente. Ela tem que aproveitar esse momento. Palmo para ela, tem que aproveitar. A governadora tem que aproveitar o momento para mostrar como é que está o nosso estado. Tem que ser uma conversa de governador para presidente da República. Isso, não pode. Ela tem que ir representando de fato o Poder Executivo. Ela não é mais oposição. Não. Quem faz oposição é o Legislativo. As pessoas têm que aprender isso. Executivo não faz oposição. E é em campanha. Verdade. Executivo faz gestão. Eu sou um deputado federal, se eu sou um senador da República, eu tenho que fazer o melhor para o Brasil e para o meu estado. É verdade. Eu não posso fazer politicagem lá dentro, não. Então, na hora que por isso que tem muita gente independente, viu, Carlos, lá dentro, viu? Aquele pessoal lá, o Van Harten, né? Do Novo lá. Aquele rapaz, chamar de rapaz que ele é um pouco mais novo que eu. Aquele rapaz, ele está demonstrando a coisa fantástica, está demonstrando uma atitude muito, muito bacana que todo mundo tem que seguir. Rapaz, ó, o meu partido é esse aqui, mas a minha visão está aqui, ó. Eu quero isso aqui para melhorar o país, para melhorar o estado, para melhorar... Isso aqui é importante. Então, a governadora vai... Se ela tem esse encontro com o Bolsonaro, parabéns.
tem que partir na frente. Desejo sorte. Tem que partir na frente. E os outros estados que não foram ainda, sigam o exemplo da nossa governadora. Que ela vá lá, marcando passo consiga aí, né? os espaços, consiga o que o estado merece, entendeu? Consiga as obrigações que o governo federal tem com o estado, que isso é que é importante. Agora, o governo federal também, Ricardo, a situação lá precisa passar por todo esse processo. Eu acho interessante, desculpa estar muito rápido aqui a conversa, mas eu acho muito importante essa visita da governadora Fátima ao presidente Bolsonaro. Sim, ela tá, para o estado, eu não tenho fantástico. dúvida que ela está ainda em busca de recursos para o Rio Grande do Norte. Mas tem que ir. E também, quando ela voltar, eu tenho certeza que ela vai dizer que cobrou. Lógico que ela vai cobrar. Mas sim, mas tem. Tem que cobrar. Mas existe... Vamos ver na realidade, Ricardo, qual o ganho que teve essa viagem. Porque o ganho que é mais importante. Os benefícios que ela vai trazer com essa esse viagem. Discurso, eu cobrei e tal, não. Que efetivamente nós ganhamos. Nós ganhamos isso. Pronto, aqui. É verdade. Isso que é importante. Temos notícias também, Burton, aí, mais notícias com relação ao Rio Grande do Norte. É que nós ainda estamos com vários salários atrasados. Né? Tem salário aí de... a parte de pessoal, né? De pessoal. Mas Parnamirim também está assim? Não. Parnamirim não está dessa forma. Vou falar de Parnamirim com relação a essa situação já. Mas eu vou só pegar um ganchozinho nessa questão e falar sobre a questão salarial no Rio Grande do Norte, que ainda temos 4 folhas atrasadas, não é? E, por incrível que pareça, a gente nessa situação, para pagar o salário de pessoal, das pessoas, do funcionalismo público, nós temos aí aumento para delegados da Polícia Civil, para procuradores do Estado e para juízes, no valor de 16,8% de aumento. Porque o juiz já não pertence ao Estado. Né? Mas quem paga é o Estado. Não, quem paga é o povo. O juiz já pertence ao judiciário, que é diferente do Estado, né? Corrigindo, minto. Auditores fiscais, delegados da Polícia Civil e procuradores. Tá. Porque, os juízes já tiveram o seu aumento também, que foi 16, e eles estão pedindo o mesmo aumento junto ao... Mas entenda, porque é outro poder, né? A decisão do outro poder é outro poder, então aí fica complicado a gente... Mas fica complicado essa situação, né, Boto? Quando você coloca numa panela só, todo mundo sem salário, sem aumento, sem pagamento de salário, aí é complicado. Ricardo, o Itapuã está arrancando o chapéu de 2 vezes ali, porque eu acho que o tempo está acabando. É verdade, vamos... Mas foi muito bom hoje, Ricardo. Parabéns aí, foi esclarecedor. Foi, sim. Pessoal, vamos apoiar a Previdência, né? E o presidente, né? Nessa luta aí, nossos deputados e senadores. Conscientizem-se que é necessário que essa reforma saia. Os nossos deputados federais do Rio Grande do Norte, se estiverem vendo a nossa transmissão, votem a favor da reforma da Previdência. Esqueça esse negócio de partido. Esqueça essa coisa, essa rivalidade política, porque no momento é de salvar o Estado, do Rio Grande do Norte, principalmente, que é um dos que estão no fundo do poço. Quero mandar aqui um abraço para o General Girão, nosso deputado também. É verdade, nosso deputado federal que compra essa briga aí, que lidere os nossos deputados federais aí em busca da aprovação dessa Previdência aí. Ok? Então, estamos acabando? Está Concluindo. Um grande abraço a todos. Fechou aqui? E boa tarde. Aqui, tá fechado, Itapuã? Então, pessoal, mais um programa 30 minutos. Ricardo, muito obrigado pela participação. O Ricardo é fantástico, ele tem uma visão muito boa, tá? Quero parabenizar aqui todos os deputados e senadores também, para que a gente tenha uma reforma previdenciária, não a perfeita, mas a melhor possível, para que o país possa sair desse marasmo econômico que ele se meteu nesses últimos anos. O programa 30 minutos se encerra por aqui e até semana que vem, se assim Deus permitir. Sistema Colégio e Curso. Educação com qualidade do ensino infantil ao médio. Uma excelente equipe de professores preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. O Sistema Colégio oferece turmas do nível 2 ao 3º ano do ensino médio no centro de Parnamirim. Conheça também o Sistema Nova Esperança, que tem do nível 2 ao 7º ano, localizado pertinho da UPA do Parque Verde. E o Sistema Integral Petrópolis, que tem berçário, educação infantil e tempo integral.
Visite uma de nossas unidades e conheça nossos planos de descontos padronizados. Temos também uma grade de projetos permanentes que garantem uma formação plena para o seu filho. Nas redes sociais, siga @Sistema Colégio.